Olá! Tô aqui pra vocês para responder um pouquinho aquelas perguntas que eu fiz ali, né, hoje de manhã. Falei que eu ia responder mais tarde. Pois então, tô aqui para responder essas perguntas. Vamos lá? Mas antes da gente falar de tudo aquilo que eu perguntei pra vocês, a gente vai falar sobre isso, né, ao longo desses 15 dias. Eu queria falar com vocês antes sobre o processo de ensino, o processo de aprendizagem, tá? Então, primeiro, tá? Todo mundo começa assim, gente. Aí a gente tem que entender esses processos e que tipo de estudante que a gente quer ser, como é que a gente quer aprender, enfim. Então a gente começa, todo mundo que vai começar, não, vou estudar para concurso, vou estudar para o Enem, vou estudar para o vestibular, vou estudar para alguma prova em específico. Todo mundo que começa com essa ideia de estudar, ele começa como um espectador. Então aí assina N plataformas, sai assinando um monte de plataforma, não porque eu estudo, não porque eu trabalho, e aí se eu assinar esse cursinho aqui, eu vou ficar aqui escutando e vou aprender e vou desenvolver. E aí é quando a pessoa percebe que é o seguinte, que o professor dá uma aula maravilhosa, sensacional, mas que ela na verdade não aprendeu. Terminou aquela aula ali, o que ela sabe é algo muito mais superficial do que aprofundado. E muitas das vezes ela não retém aquele conteúdo, a pessoa não retém aquele conteúdo. Por quê? Porque não fixou. Então, é o conteúdo que vai se perder ao longo do tempo. Mas todo mundo começa assim. Todo mundo, no início da aprendizagem, vai começar como espectador. Eu vou sentar minha bunda aqui e vou escutar essa aula maravilhosa. E a aula é maravilhosa, tá? O problema não é com a aula, mas sim com as suas técnicas de estudo, ok? Depois, e aí a pessoa percebe que só escutando não tá dando muito certo, não tá funcionando. E aí, quando ela percebe, ela fala, eu tô precisando, sabe o quê? Eu preciso ler. E aí a pessoa vai atrás de quê? De apostila, vai atrás de livro. Porque é o seguinte, se você tem muita dificuldade com o conteúdo, a apostila não vai resolver. A pessoa que tem muita dificuldade em um determinado conteúdo precisa ler o livro, precisa ler o capítulo daquele conteúdo. Já quem não tem tanta dificuldade, a apostila, ela resolve o problema. Então você assiste, você é telespectador e você se torna um leitor daquele conteúdo. Pronto, professora, se eu for espectador, se eu escutar e se eu ler, vai funcionar? Vocês já leram alguma coisa hoje que se o professor vira pra você e fala assim, gente, olha só, dei aquela aula, vocês deram aquela lida no capítulo, agora eu vou perguntar sobre. E você não sabia exatamente o que o professor estava falando? Você falava assim, gente, mas eu vi isso semana passada, como assim eu já esqueci? Então, você precisa praticar. Quem aqui tem medo de fazer exercício? Ou aqui quem tem preguiça de fazer exercício? Muitas técnicas, eu percebo que vocês utilizam várias técnicas de estudo. Ah, porque eu escuto a aula, eu leio o capítulo e eu faço um resumo. Como é que você vai avaliar ou como é que você vai colocar em prática o que você aprendeu por meio de um resumo, por meio de um mapa mental? Sabe como é que você tem que colocar em prática o que você aprendeu? E aí você se torna o terceiro passo, que é o praticante, fazendo exercício, fazendo lista de exercício. Estudei o conteúdo X, vou fazer lista de exercício do conteúdo X. E aí, você vai fazendo dos conteúdos que você tá estudando. Estudei o conteúdo Y, vou fazer a lista de exercício do conteúdo Y. Então, praticar não é fazer resumo, não é fazer mapa mental, é fazer exercício. E aí, você pratica aquilo que você estudou. Outra coisa, você começa a se tornar um constante. Gente, tem gente que estuda menos horas, mas de uma forma constante, ou seja, ele pratica aquilo numa constância, todos os dias ele aplica aquele método, aquela quantidade de horas, ele segue o cronograma. Já tem gente que estuda muito, mas que não tem essa constância, e aí tem a intensidade. A intensidade sem a constância não dá em nada. Se você não se tornar constante, você não vai aprender, você vai só estudar. E a gente aqui não quer que você estude apenas, a gente quer que você aprenda. Então, tenha uma constância. Ah, eu posso estudar, eu consigo estudar 2 horas por dia. Que estude as 2 horas por dia. 3, 4, 5, que estude as horas, o tempo que você conseguir estudar. Mas que isso seja constante, ok? E aí pronto, beleza. Eu já tô assistindo as aulas, eu já tô lendo o conteúdo nos livros, nas apostilas, enfim. Eu já tô praticando com lista de exercício, eu já tô tendo uma constância, tô fazendo isso todo dia, tá? Falta mais alguma coisa? Falta. Falta você se avaliar. E aí você se torna um avaliador. Mas você não torna um avaliador, não, de prova não. Você se torna um autoavaliador. E como é que eu me autoavalio? Gente, eu me autoavalio a partir do momento que eu faço simulado. Só fazendo simulado. Quando você faz o simulado, você sabe o que você aprendeu, o que você já viu, mas não aprendeu. E a gente vai falar do que você pode errar e o que você não pode errar na prova.
tá? Então, o que você já viu, o que você não viu, o que você viu e não lembrou, o que foi falta de atenção, você consegue avaliar. Então, não precisa ter medo de simulado. Simulado é um papel que vai te mostrar o que você precisa melhorar ou não. E os simulados constantes, eles são importantes para sua aprendizagem. Ok? Então, hoje essa é a nossa primeira aula aí sobre o aprender, né? Como aprender? O que eu preciso? Quais são as características, né, desse bom aprendiz aí? Espero ter ajudado um pouquinho vocês e amanhã a gente se encontra aqui com o material. Beijo!